Salve, salve, galera! Estamos aqui mais uma vez com os nossos temas falando sobre música. Hoje nós temos um tema super maravilhoso que você vai entender um pouco da história do metrônomo, entender um pouco sobre como usar. A gente tem algumas dicas de como estudar. Hoje a gente está fazendo aqui quase um MIBS, homens de preto, branco e cinza. Mas é só para tirar uma onda mesmo. Já a gente vai tirar uma onda. Mas enfim, para mim é um prazer tê-los aqui. Eu sou o Lucas Ramos, baterista. Eu sou o Marcos Lincoln, saxofonista. Para mim é um prazer estar aqui novamente com vocês. Salve, galera. Matheus Guerra na área aqui também, guitarrista. E hoje eu quero fazer um anúncio seguinte. Temos palhetas aí, ó. Palhetas do Disco Reflexo. Também já fazer o convite para quem for de Goiânia e estiver me assistindo. Vou estar vendendo essas palhetas. E no show de lançamento aí do disco, dia 17 de março, no Centro Cultural da UFG, às 8 da noite, beleza? Agradecer a parceria com Gucci, né? Gucci Guitar Picks. Quem tiver precisando de palhetas personalizadas, muito boas a qualidade das palhetas, o cara é super atencioso. Se liga aí, Gucci Guitar Picks, valeu? Então é o seguinte, o Lucão já vai dar a ideia para vocês aí, né, do que é o metrônomo, de como estudar, das principais ideias e falar um pouco sobre isso, valeu? Então bora nessa. Show de bola. Então nós vamos falar um pouco hoje sobre o metrônomo. Eu quero abrir já um pouco sobre o metrônomo, falando um pouco da história do metrônomo, né? Eu tô com um artigo no meu site lá e eu tô falando um pouco sobre o metrônomo e falando para você, descubra o que quais são os benefícios, né, e como utilizar, enfim. Depois dá uma passada lá no meu site. Hoje é terça-feira, né, esse vídeo está indo ao ar terça-feira. Na própria terça-feira eu já vou soltar esse artigo então lá, falando sobre o metrônomo, enfim. Aí você pode entrar, meu site é lucasramosbatera.mus.br, mus de música, beleza? Então vamos lá. Eu quero dizer um pouco sobre, assim, então, amado por muitos, odiado por outros, né? Eu tenho aluno meu que o metrônomo ele é praticamente um castigo para alguns, amigo para outros, né? Na história do metrônomo, assim como várias coisas no Brasil, né? Desculpa, no Brasil não, no mundo, né? Existe uma teoria da conspiração, assim como Thomas Edison, enfim, os grandes inventores, eles falam na teoria da conspiração de que, de fato, não foi o Thomas Edison que descobriu a lâmpada, enfim, não foi os caras que descobriram, eles só patentearam, eles tinham os caras que andavam com eles. E no metrônomo também existe essa teoria da conspiração, né? O metrônomo é um instrumento que foi inventado ali no século XIX, né, para estabelecer um padrão fixo de andamento na música. Então ele universalizou o que seria um padrão de fixo de andamento. E aí eles pegaram como parâmetro as batidas por minuto, né? Que já existia essa unidade de medição ali para as batidas do coração. Então é batidas por minuto. Já existia o relógio de pêndulo, né? Naquele momento. Então no século XIX ali a história diz que ela foi inventada, que ele pode ter sido inventado por um holandês chamado Dirk Wilco de Amsterdã, mas na verdade ele foi patenteado por um mecânico, né, Johann Meitzel, que viveu ali entre 1772 e 1838. E o metrônomo de lá para cá, né, ele foi aderido por todos os músicos, né? Quando você pega uma partitura antiga, você já vê que tem andamento, então foi aderido por todo mundo e encaixou perfeitamente para muita coisa, né? Sincronia em gravação, sincronia para tocar com orquestra, enfim. Eu vou começar falando um pouco ali, então, quais são os benefícios do metrônomo, né? A história é simples, a história é essa, mas quais são os benefícios, né? E aí eu quero ouvir também para vocês
porque é uma visão de um guitarrista, de um saxofonista e de um baterista, vendo quais são os benefícios, embora eu acredite que sejam os benefícios para todos os músicos. Eu quero começar, inclusive, dizendo que antigamente tinha muito essa história de que o baterista era o relógio da banda, né? Eu acredito que não, eu acredito que o grande lance todo músico tem que ter o seu tempo interno, todo músico tem que estudar com o metrônomo, todo mundo tem que ter esse estudo de time mesmo, né? Então, o primeiro benefício que eu quero dizer para nós bateristas, né, acredito que para todos os músicos, é estar envolvido com o time interno o mais preciso possível, né? Se nós temos o time, claro que perfeitamente nem sempre, mas se nós temos o time interno bem resolvido e todos os outros músicos, nós vamos tender a tocar com mais facilidade juntos. Eu acho que esse é o primeiro benefício que a gente pode colocar. O que vocês acham? Cara, com toda certeza, né? Eu acho que essa questão de desenvolver o time interno, o metrônomo ajuda muito, né? Até porque quando a gente está trabalhando, ou seja, tocando um exercício, tem todos os fatores externos que muitas vezes podem chegar até a atrapalhar a gente, como ansiedade, né, insegurança. Então, todos esses fatores acabam tendo uma certa interferência. Eu acho que o metrônomo está ali naquele ponto ali para te mostrar justamente essa questão de sincronia, né? Seja ele com a banda, seja relacionado ao seu estudo diário, seja numa gravação, né? Então, todo esse ponto aí, o metrônomo está ajudando nesse sentido aí, né? Sem dúvida. Total. Eu concordo com vocês. E eu acho que é importante também destacar que tem uma baita diferença entre quem estuda com o metrônomo e sem o metrônomo, né? E principalmente, assim, já colocando até um outro ponto, não sei se acho que nesse momento aqui vai ser válido. A diferença de quem toca rápido, né, um negócio que todo mundo fala, assim, quem toca bastante rápido e tal, é falar que estuda com metrônomo lento, né? Então é exatamente o contrário, já meio que lançando essa ideia de que às vezes as pessoas ficam querendo tocar rápido, assim. Eu acho interessante falar disso, não sei como é que é no instrumento de vocês, mas na guitarra isso é um desejo de muita gente, né, de muito guitarrista quer tocar rápido. O sonho dele, sei lá, o cara já começa querendo tocar rápido, querendo tocar, né, muita nota e tal. E essa questão do metrônomo, quando a gente, tipo assim, se a gente pega entrevista e vai pesquisar caras que tocam muito rápido, os caras falam que, basicamente, ele resolve toda essa questão técnica, né, motora e técnica mesmo, mão direita, mão esquerda e tal, tocando devagar. Então, o metrônomo ele tá aí exatamente para além, né, dessa questão do tempo, para a gente resolver problemas técnicos. E isso é fundamental, assim. Eu acredito que pouca gente, principalmente iniciante, né, quando a gente vê a galera que tá mais começando, muita gente, assim, acha muito chato o metrônomo e tal, né? Mas, cara, é tão importante essa questão do metrônomo pra gente que tem que estar sempre batendo essa técnica, né? Reforçando, estudo com metrônomo, né? Então, acho que é mais ou menos isso aí. Sim, quando eu falo sobre a questão do time interno para todos os músicos, é literalmente a questão de coisas que eu já vivenciei, né? Em muitos momentos eu cheguei a me sentir ofendido, porque em muitas gigs, muitas vezes, o cara falou, pô, você precisa estudar. Isso rolou já em gig, pô, você precisa estudar mais com... Inclusive, fazendo som com vocês mesmo, às vezes a gente já trocou essa ideia, né? Você precisa estudar com metrônomo e tal. E aí, muitas vezes, eu coloquei o metrônomo e aí eu falei assim, pô, será que sou eu mesmo que estou precisando estudar com metrônomo? Sabe? Porque esse pulso interno, ele é tão pessoal que às vezes, a gente acha que o outro está fora do time e a gente esquece de que a gente é que tem que estar no time, certo? E aí, cara, fica naquela coisa, não, o cara saiu do time, mas a gente precisa fazer também uma autoanálise, né?
em vários momentos e pensar, pô, será que foi o cara que saiu ou será que fui eu que saí? Então tem esse lance também. E tem uma coisa que eu até estava falando com o Lincoln, existem várias vertentes, né? Power Beat, por exemplo, vou te dar um exemplo de Power Beat. O Dennis Chamber fala muito sobre Power Beat, que cara, o metrônomo tá aqui, você toca milimetricamente um pouco mais à frente do metrônomo para dar mais energia àquela música. Isso numa gravação, isso no ao vivo, isso no... pra galera sentir. Mas o ideal, hoje eu tenho visto que o ideal, em vários momentos, é que a gente coloque o clique nos ensaios e combine. Porque em muitos momentos, às vezes, eu vou dar um exemplo do batera. Às vezes o batera tá em vários momentos assim, cara, eu vou, sei lá, eu vou fazer um power beat, por exemplo. Então, se a banda não se sente confortável daquilo ali, às vezes pode parecer que a gente que o cara deu uma corrida, que o cara fez, enfim. É um dos exemplos que eu costumo dizer, né? Então, por isso que eu falei que esse encaixe, ele tem que ser dentro da galera que está fazendo a gig, da galera que está tocando, porque o meu respirar, eu respiro em frequência diferente que outras pessoas. Eu respiro, às vezes, um pouco mais longo, ou às vezes mais curto. Então, depende de vários fatores, né? E esse treinamento com o metrônomo vai fazer total diferença. Esse eu acho que é um dos principais benefícios, né? Do que a gente pode colocar dentro da importância do metrônomo. Só que aí, voltando um pouco para o que o Matheus estava falando, sobre a questão técnica, e a gente pode pincelar sobre a questão técnica. Existe uma escola germânica, né, uma escola alemã, e americana também, que tem a mesma vertente, que fala exatamente isso na área da percussão, tá? Que fala exatamente sobre tudo isso, tudo que você vai começar. E eles precisam a numeração do metrônomo. Tudo que você vai começar a estudar tecnicamente é novo, 40 BPMs. Ah, mas tá muito lento, cara, maravilhoso. Você sabe por quê? Você vai corrigir a movimentação de pulso, de digitação. Então, assim, literalmente a gente coloca como 40 BPMs é onde a gente vai começar. E a tendência é de que as coisas mais lentas sejam muito mais difíceis do que as coisas mais rápidas. E isso é uma coisa extraordinária, né? E para se chegar à perfeição, e às vezes com velocidade, ou para manter toda essa questão técnica, eu acredito que ter essa disciplina de aumentando gradativamente, né? Então isso é uma escola alemã de percussão que a gente fala muito sobre isso, né? Eu não sei isso no saxofone como é que né? Eu queria falar, inclusive, nesse contexto aí que você está falando sobre a questão de, quer aprender algo novo, estudar super lento. Eu acho que é justamente por aí que a gente começa mesmo. Inclusive, tem até uma vertente naquele livro, O Segredo do Talento lá, inclusive acho que você leu, né, Lucas? Sim. Que lá ele fala lá que uma das universidades americanas, né, que o aluno estuda o mais lento possível, que se as pessoas lá de fora da sala estão reconhecendo a música, então você está estudando rápido. Né? Então, todo esse contexto, a gente percebe que você não vai ficar o resto da sua vida estudando, né, lento. Não, mas você vai passar por um processo que é justamente o processo de aprendizagem, o processo de precisão, né, de ser mais preciso na sua execução, processo de visualização, processo de análise de todo o contexto ali. E estudar com o metrônomo nessa base vai te dar tudo isso, né? Vai te dar a possibilidade de visualizar o que você está fazendo, vai te dar uma possibilidade de ter maior precisão. Então, todas essas coisas aí, cara, é justamente o que faz bastante sentido, né? O Matheus falou, eu acho que no início, não foi o Matheus, você que falou no início, amados por muitos, odiados por poucos. Eu falei. Uma das coisas assim, enquanto professor que eu vejo muito é que muitas vezes a gente tem alunos que você fala para ele, olha, precisa estudar, e ele não estuda justamente porque muitas vezes ele não consegue entender, e mesmo você falando, olha, o metrônomo vai te dar isso, ou você estudar isso vai te auxiliar nisso, vai te auxiliar naquilo, mas por não conseguir entender e compreender o que você está falando, às vezes ele não consegue entender a importância, né, dessa questão de alguns estudos, né? Eu acho que essa questão do estudo com o metrônomo, de você começar lento
e ir acelerando, cada vez mais você pode até ser chato no início, mas você vai observar que cada vez mais você vai ter uma certa precisão, né? Quanto mais você estuda lento, mais você pega lento ali, seu cérebro começou a assimilar todo o conteúdo. Quando você estiver tocando rápido, você vai perceber que você está tocando muito preciso, e aquilo, na verdade, para você, assim, para outras pessoas que possam estar te vendo tocando, vai achar super rápido, e para você aqui tá tão confortável, para você tá num andamento normal, né? Eu até costumo falar assim, teve uma vez que eu estava estudando, na época de faculdade, estava estudando uma peça que eu ia tocar, né, que tinha que tocar lá, e cara, eu comecei a fazer um estudo que assim, requer muita paciência, né? Eu coloquei o metrônomo a 60, né, uma peça um pouco difícil, coloquei o metrônomo a 60 e fui executando. Cada vez que eu acertava, e sempre prestando atenção, obviamente, em cada execução, nuances, todo o contexto ali da peça ali. Cada vez que eu acertava, eu ia lá, repetia novamente. Acertei 2 vezes, eu ia lá, aumentava o metrônomo um pique. Então, do 60 foi para 61, do 61 para 62. E isso, vários dias, até eu conseguir chegar a 100 BPMs, acho que é um pouco mais de 100 BPMs. Mas qual é o contexto? Cara, eu tive paciência, eu acho que é uma das coisas que a gente tem que começar a observar, né? Porque assim, o progresso ele não acontece do dia para a noite, né? Tem todo um processo ali que você vai passar, né? Então assim, é apenas um relato meu assim, em relação ao metrônomo, mas assim, eu entendi realmente a importância do metrônomo na hora que eu comecei a realmente ter mais precisão, quando eu comecei a tocar e ter um pouco mais de precisão. Pegando um pouco também sobre o que você falou sobre a respeito da banda, né, que não recai só sobre o baterista, essa questão do beat, eu concordo com a porque assim, cara, o beat interno de cada um, e quando a gente tá fazendo música, querendo ou não, eu não posso me falar que, pô, se a gente tá tocando junto, eu não posso falar que eu não estou me conectando com você musicalmente, né? Então, querendo ou não, isso precisa ter uma conversa, né? É igual se a gente começar a conversar aqui, daqui a pouco você quer falar sobre um tema, eu quero falar sobre outro, a gente não consegue desenvolver um diálogo porque você está querendo uma coisa e eu estou querendo outra. Então, eu acho super importante quando você pensa nessa questão de unidade, né? Cada um tem que ser responsável pelo que está sendo executado ali, né? E muitas vezes quando não tem essa certa conexão, quando fica somente sobre um recair a culpa de ficar segurando o beat, ou sobre um recair a culpa de estar fazendo qualquer papel importante, eu acredito que a partir desse momento a gente não está mais nessa conexão, né? Que é justamente nessa conversa. Pô, a gente está trocando uma ideia aqui agora, tá todo mundo falando sobre o mesmo tema, tá todo mundo desenvolvendo o assunto e a gente está em sintonias, né? Então, tipo, pô, o que é essa sintonia? Você fala, você termina, eu falo, às vezes vem o Matheus, eu termino, o Matheus conclui a fala e a gente tá numa sintonia aqui. E o que acontece? Se alguém não tiver nessa sintonia, acaba que daqui a pouco não tem mais diálogo entre a gente, né? E eu acredito nisso, né? Como enquanto músico, né? Enquanto a gente músico, quando a gente enquanto palco, né? Que tem que ter essa conexão de um músico com o outro. Então eu acho que realmente ficar somente sobre a responsabilidade de manter o beat, sendo que realmente todo mundo tem que estudar com o metrônomo, todo mundo tem que ter essa questão do beat interno, essa conexão da banda, né, para mim às vezes não faz o menor sentido ficar só sobre uma responsabilidade. Todo mundo tem uma responsabilidade ali a partir do momento que você propôs a fazer música junto com alguém. É isso. É isso aí. Legal. É só interessante essa coisa que você falou aí, de subir de 1 em 1. De 1 em 1 no metrônomo, toda vez que você acerta 2. Isso. Muita gente também, talvez tenha, que está assistindo a gente aí, tem essa. Talvez a prática de estudar com o metrônomo, só que subir, por exemplo, de 5 em 5, né? De 10 em 10. Então isso é uma baita de uma dica aí, ó. Sempre tentar. Eu quando estou estudando, geralmente eu subo de 2 em 2. Por exemplo, quando é algo mais técnico, né? Sei lá, tocando escala alterada a 130. Né? Aí, ok, tá tranquilo. Quando eu vejo, por exemplo, que eu consigo subir 5, eu vou lá e subo 5. Né? Até porque é um estudo mais técnico, a ideia. Falando em um estudo mais técnico, né? Agora, quando eu sei que onde já estou chegando perto do meu limite, eu começo de 1 em 1, 2 em 2, exatamente isso. Assim. Essa questão assim do quanto aumenta, eu penso da mesma coisa. Eu já cheguei a fazer estudos onde eu aumentava realmente de 5 em 5. Mas aí eu sempre estava observando como que era a minha performance durante o estudo, né? Então, muitas vezes,
Se eu achasse que o estudo era fácil, que estava tranquilo, e quando eu digo tranquilo, toda vez que eu falo tranquilo, eu sempre falo tranquilo, assim, que eu sempre faço uma análise mental, né, de como meu cérebro está assimilando o conteúdo que eu tô me propondo a estudar. Então, se eu ver que meu cérebro está assimilando o conteúdo muito mais rápido, com muita facilidade, eu realmente costumo subir um pouco de 5 em 5. Quando eu vejo que é coisas assim, muito técnicas, igual você falou aí, muito complicadas, cara, eu não faço. Tipo assim, hoje em dia eu já não tenho mais aquela ansiedade de querer fazer, não. Segura a onda. Vamos dizer assim, que eu até falo para os meus alunos que a gente parte de um estudo inteligente, né, que você realmente pensa, que você faz toda uma estrutura de como estudar. E se eu pegar uma coisa muito difícil, eu prefiro ter paciência e subir o metrônomo de 1 em 1 e chegar muitas vezes daqui 10 dias e estar executando isso muito bem, do que às vezes ficar subindo de 5 em 5, chegar daqui 10 dias e estar aquele negócio mais ou menos, né? Então, assim, a gente é aquela questão que às vezes a gente sempre conversa, né, de estar atuando, né, a nível profissional mesmo, do instrumento, tendo realmente domínio daquilo que a gente se propõe a fazer, né? Sim, eu acho que não tem uma regra também, né? Não tem uma regra de quanto aumentar. Eu acho que a questão é saber fazer uma autoanálise, saber se analisar de como está o processo do seu estudo, e se você realmente quer evoluir, você tem que fazer uma autoanálise o tempo todo para dizer, pô, tá confortável, tá legal, e eu vou subir um pouco aqui para aí, cara, se você subiu 5, tá desconfortável demais, cara, baixa lá, baixa um pouco. Segura a onda, né? Tem que segurar a onda, né? É bem isso. Aí, geralmente, de 5 em 5, o problema que eu vejo é quando a gente já tem, quando você já tá perto do seu limite máximo, né? Então, assim, você vê que sua mão, né, já começa já começa a pesar, já não é um negócio que você tá colocando tão confortável. Aí eu acho que o ideal é de 2 em 2, 1 em 1, 2 em 2. Porque 5 já, né, quando você já tá perto do seu máximo, já é um ponto onde 5 BPM já começa a dar trabalho ali, né? Já não deixa de ser confortável, já talvez já começa a tensionar braço, tensionar a mão, né? Então, começa a focar na postura errada, porque você está, né, colocando mais força do que o necessário. Então, tudo interfere nessas questões técnicas aí, né? Principalmente essa questão de 5 em 5, de 10 em 10. Né? Tá bem ligado. Deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta para vocês aqui, dentro do metrônomo, tá? É só uma opinião pessoal que eu queria de vocês, porque certa vez eu tenho feito isso. Certa vez eu escutei um batera, de verdade eu estou tentando lembrar quem que é, mas não lembrei quem é. E esse batera falou que na fase de aquecimento, né, até para estudar com o metrônomo e tal, ele sempre ligava o metrônomo, a fase de aquecimento dele era próximo a 120 ppm. Vocês já pensaram como é que é a fase de aquecimento de vocês? Como é que é? Vocês começam lento, por exemplo, guitarra, vocês começam lentinho, o saxofone você começa lento, porque assim, geralmente eu tento ter movimentos mais lentos, até quase que tentar o motor, sabe? Você vem lento e vem gradativamente subindo, e aí a minha parte de aquecimento eu até deixo a desejar em questão de metrônomo, né? Mas a parte de aquecimento, na minha opinião, eu não acho que faz sentido você aquecer com metrônomo, porque você precisa... Pensa que o aquecimento, o músculo ele é como uma borracha, né? Se você pega uma borracha fria, ela vai quebrar, então é perigo de lesionar, enfim. Agora, se você está aquecendo, cara, é como o fogo. Você vai botar uma água no fogo para ela chegar no ponto de ebulição, ela vem aquecendo gradativamente até chegar naquele ponto. Eu até entendo que talvez o timing dele de que tá bom, que tá aquecido, pode ser o 120, mas não foi isso que ele quis dizer. Ele falou, eu já começo atacando em 120 BPM para aquecer. Então, assim, eu acho muito perigoso, que é como se você estivesse tocando sem aquecer. Para mim, né? Vocês podem pensar diferente, mas para mim é como se eu estivesse atacando já sem aquecer. Claro que você ia até vira um outro tema e tudo mais, mas só para saber se vocês aquecem a pergunta vocês aquecem com o metrônomo ou vocês deixam um pouco mais livre para que seja mais gradativo, assim? Como é que é, Limpo? Fala aí primeiro.
Cara, eu gosto de pensar essa parte muscular realmente como se fosse um exercício, entendeu? Então, assim, se você for, por exemplo, às vezes começar uma corrida, imagina se você aquecer cada músculo, fazer... Ninguém faz isso, né? Então você começa lento, tranquilo. Então, quando eu começo a estudar saxofone, cara, eu começo sempre lento, fazendo coisas o mais lento possível, tentando observar a sonoridade. Então, assim, eu começo fazendo uma autoanálise de mim mesmo, assim, para só depois eu realmente partir para um estudo um pouco mais pesado. Então, assim, eu concordo com você nesse ponto de chegar e já começar lento, entendeu? Às vezes, até sem o uso do metrônomo, que eu gosto de estudar bastante, assim, fazer um exercício de aquecimento antes de tocar, nota longa, alguns exercícios que eu faço, e eu não utilizo o metrônomo, mas a proposta não é estudar com o metrônomo mesmo, né? Gosto muito de exercício de aquecimento antes de tocar, porque justamente vai me preparar para a atividade, me preparar para o que eu me propus estudar naquele dia, e não começar a chegar correndo. Entendeu? Então, assim, às vezes, toda vez que eu tive essa sensação de chegar na hora, já chegar tocando, muitas vezes eu me perdia, vamos dizer assim, em relação a já me prejudicou no beat, já me prejudicou muitas vezes, algumas vezes em afinação, sabe? Isso aí eu falo um pouco no início, um pouco atrás. Hoje em dia, se chegar para tocar, vou chegar e vou tocar, porque quero não, a gente se prepara todo dia para isso. Mas não é confortável, você concorda comigo? Não é confortável. Exatamente. Era o que eu ia concluir agora. Não é confortável. Eu não gosto. Eu gosto de chegar e você falar, pô, às vezes tem um concerto, cara, eu chego uma hora antes e fico lá aquecendo. Vou estudar 30 minutos, 40 minutos aquecendo. Tenho que fazer qualquer coisa relacionada a essa questão da música, cara, eu tenho meu tempo de aquecimento. Inclusive, assim, eu até fico olhando, assim, inclusive isso até serve de dica para alguns alunos que eu quero deixar aqui agora, porque muitas vezes eu vou tocar em alguns lugares que tem bandas de alunos e etc. Assim, cara, eu chego lá, muitas vezes eu chego bem mais cedo, tô me aquecendo, tem gente que chega 10 minutos antes do concerto, 5 minutos antes do concerto, já monta o instrumento e já sobe no palco. Cara, isso é muito ruim. Porque você sobe e muitas vezes, vamos dizer assim, você já não está preparado, o seu corpo muitas vezes não está pronto para o que você se propôs a fazer. Principalmente quando a gente pensa assim, que você vai entrar numa sala de concerto, você vai entrar em qualquer lugar que muitas vezes tem um público grande te assistindo, isso às vezes pode prejudicar um pouco na performance. Eu acho que você não consegue entregar 100% daquilo que você pode. E eu penso muito nisso, né? De muitas vezes você subir ao palco, você subir para tocar, você entregar aquilo que realmente você pode entregar, né? Inclusive, assim, eu até ouvi uma frase muitos anos atrás, que eu, inclusive, nem sei quem foi que falou para ter falar aqui, inclusive, acho que era na época do Orkut, que o povo ficava postando aquelas frases lá, e algum músico de algum lugar do Brasil postou lá, colocou assim, pô, a gente estuda 100% para na hora de tocar, se tocar 50%. Né? Então, assim, cara, essa questão do preparo antes, para mim, faz muita diferença. E tudo que você começa, eu gosto de começar sempre naquela zona, assim, confortável, e daqui a pouco você ir aumentando. Então, sobre o aquecimento, né, é interessante porque eu concordo com o que vocês estão falando, assim, principalmente o link aí sobre essa questão que é super importante, né, que a gente, no palco, a gente toca totalmente diferente quando você tem um aquecimento e tal. Agora, é engraçado porque como que eu penso nessa questão do aquecimento? Muitas das vezes eu sinto que a minha mão esquerda é a mão que eu tenho que dar mais atenção para ela, né, para aquecimento. Eu tenho que aquecer mesmo. Minha mão direita eu não sinto tanta necessidade de aquecimento, né? Então o que eu faço? Primeiro, eu não estudo com metrônomo no aquecimento, né? Eu hoje, ultimamente, eu ando fazendo exercício ligado para aquecimento, exatamente porque eu já trabalho a mão esquerda, né? Que é a mão esquerda que eu sinto eu sinto ela mais dura, assim, mais rígida no começo do estudo. E né, quando eu vou tocar, performance. Outra coisa que eu costumo fazer é fazer exercício de 1, 2, 3, 4 mesmo, né? De cromatismo. Por quê? Porque solta os 4 dedos também e já trabalha um pouco da mão direita, para aquecer também. Então eu costumo fazer esses dois tipos de estudo para aquecimento. O de ligado é só a mão esquerda, não uso nem mão direita. E para os guitarristas, né, que estão assistindo a gente, então eu penso mais só na mão esquerda mesmo. E sem metrônomo. Então eu vou meio que assim, para forçar mesmo, né, daquela ideia de
de forçar um pouco da musculatura, porque aí rapidão, assim, ela sobe. Se tem, tipo, 5, 10 minutos já deu uma melhora nessa questão aí, eu já tô com a mão mais aquecida. Deixa eu só outra coisa que eu acho... Matheus, só aproveitar uma coisa, então. Porque o próximo tema que eu ia falar era justamente isso, como é que você... porque você está falando um pouco de como é que você faz com o metrônomo, é praticamente um estudo, não sei se é um aquecimento, se só um aquecimento, mas também um estudo, é uma dica para os guitarristas de como é que você estuda isso, como é que é seu dia a dia de estudo com o metrônomo. Aí aproveita, continua o que você está falando, mas aproveita para passar também uma ideia e uma dica, né? Um bônus aqui, uma dica de como é que você estuda isso aí. Com o metrônomo, tá. Só voltando, rapidão. Uhum. Guarda esse guarda essa pergunta aí. Então, essa questão do aquecimento, para mim, é mais assim... eu tenho que me preparar minha musculatura mesmo, meio que o Pilinho estava falando, né? A questão de você preparar o seu corpo para estudar, para tocar e tal. E uma coisa que eu tenho notado, com o passar do tempo, não sei vocês, por exemplo, sei lá, quando eu tinha 20 anos, por exemplo, né? Uns 10 anos atrás, 9, 10 anos atrás, eu não precisava me aquecer, eu aquecia assim em 5 minutos. Eu pegava no instrumento, em 5 minutos eu já estava voando, assim, já estava tudo certo. O que eu tenho sentido é que com o passar do tempo a gente tem que gastar mais tempo aquecendo. Não sei se isso é uma coisa que acontece com vocês, que vocês já repararam, assim. Mas eu sinto que, por exemplo, hoje pra mim tá no máximo, você fala, não, agora eu vou, né, tô voando aqui, tô me sentindo bem, tocando, enfim, tô com a musculatura mais solta, né? Eu sinto que eu tenho que ficar assim, de 15 a uns 20 minutos tocando. Por isso que eu não fico com metrônomo, porque eu fico tocando frase mesmo. Pego o arpejo, faço exercício da mão esquerda, né? Faço essas coisas da mão direita também, os cromáticos. E aí depois eu começo a ficar tocando frase que eu né, que assim, eu tenho certa mais facilidade com a musculatura mesmo, até para soltar. Então eu sinto que assim, cada vez mais parece que eu tô demorando mais essa etapa de aquecimento. Eu não sei o que vocês acham disso, assim. Não sei se vocês sentem isso também, mas eu sinto isso. Eu sinto que parece que com o passar do tempo tem ficado mais demorado essa etapa de aquecimento do meu corpo, assim, né, da musculatura e tal. Cara, é o seguinte, velho, eu concordo plenamente com você e assim, uma das coisas assim que eu acho bastante interessante enquanto músico profissional falando, é porque assim, cara, você vai às vezes no ponto, né? Muitas vezes se a gente for traduzir algumas coisas que você falou, é justamente o lance de visualização, de conseguir se visualizar, né? Ver os pontos que realmente precisam ser tratados, precisam ser resolvidos, né? E quando você fala dessa questão de que há 9 anos atrás, né? Não vamos adiantar as coisas, mas há 9 anos atrás você tinha menos tempo de aquecimento e hoje você precisa de mais tempo de aquecimento, hoje você viu essa necessidade, você precisa de mais tempo de aquecimento, eu sinto a mesma coisa hoje em dia e concordo plenamente com você. Eu comecei a fazer um balanço, comecei a pensar um pouco sobre isso, e o que eu observei? Cara, à medida que você vai estudando, você concorda comigo que você vai evoluindo. E cada vez que você vai evoluindo, cada vez mais a sua exigência também, sua exigência musical vai evoluindo junto com isso, né? Então, basicamente, o que eu percebi? Nessa evolução, você começa a perceber o nível que você quer atuar, sabe? Então, quando você pega a guitarra, hoje muitas vezes vai tocar o quando eu pego o saxofone e vou tocar, que eu começo ali a fazer as primeiras notas, que eu começo a soprar, eu já sinto assim, poxa, não tá no jeito que eu quero, peraí, vou aquecer, sabe? Então, querendo ou não, você tá buscando ali o ponto ali de equilíbrio ali do seu corpo, que é justamente o ponto hoje que você consegue atuar no seu nível máximo, né? Então, assim, eu percebo que quanto mais você busca isso, porque, cara, você vai evoluindo, mas o seu corpo, muitas vezes, para fazer todo um trabalho, ele precisa de um aquecimento para ele chegar e atuar no nível que você quer, né? É igual pegar um corredor profissional, o cara, antes de fazer, ir realmente para a corrida, para o trabalho de corrida, ele faz todo um aquecimento, faz toda uma preparação para só depois começar. Então, eu sinto isso também quando no saxofone, sabe? Eu sinto que eu preciso estudar, fazer um exercício de aquecimento. E quando eu chego no ponto que eu falo assim, pô, agora tá legal,
realmente isso aqui que eu espero, aí eu começo a estudar, porque eu sei que a partir desse ponto eu realmente vou ter mais proveito dos meus estudos, né? Assim que eu vejo um pouco isso aí que você falou, acho que é exatamente isso aí. Eu lembro, cara, que muitas vezes, assim, hoje em dia eu falo assim, cara, eu gosto de passar um tempo fazendo aquecimento, seja ele com metrônomo, seja sem metrônomo, às vezes eu faço alguns aquecimentos com metrônomo, mas antigamente, cara, às vezes eu pegava um saxofone e tocava, vambora. Mas depois você começa a ficar um pouco mais exigente com a sua performance, né? Então eu acho que isso é traz um pouco essa questão da maturidade musical que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, né? Legal você falar de maturidade, porque quando o Matheus estava fazendo a pergunta aí, é uma coisa que, como eu tenho escrito muito artigo pro site, dos artigos que eu vou falar lá, que tá, inclusive, acho que deve ter uns 12 a 15 textos lá que tá na correção, que eu mando para uma pessoa corrigir. Eu tô falando sobre a saúde do músico, né? Porque o baterista ele acaba sendo quase que um atleta pela movimentação muscular, né? E com essa pesquisa eu descobri uma questão do que você falou sobre a idade, Matheus, é que nós chegamos a uma maturidade, aí você falou maturidade musical, mas nós chegamos também a uma maturidade muscular, porque o esforço físico, né, muscular na região, principalmente região tendão, essa movimentação, você vai pegar todos os músculos, movimentou a mão, quase todos os músculos aqui tem mais músculo às vezes no antebraço do que muitos atletas bodybuilder, porque a gente utiliza muito mais essa movimentação aqui de dedos, de finger mesmo, de dedos, do que todos esses outros caras. Então, essa maturidade desses tendões, dessa musculatura aqui, também vai chegar a um ponto que a irrigação ela é muito maior. O vascular desses tendões é maior do que de alguns atletas. Então, você demanda muito mais tempo para aquecer, porque você tem que mandar mais sangue para o músculo. Quanto maior a musculatura mais madura, mais tempo você leva para aquecer. Só que existe um outro negócio chamado memória muscular, que é o seguinte, que é onde você aquece, mas às vezes o seu cérebro ele tende a fazer o quê? Cara, eu quero gastar menos energia para as coisas que já são rotineiras. Então, às vezes você vai aquecer, mas o aquecimento ele não te demanda muita energia mental, mas muito mais tempo para aquecer por causa dessa maturidade e também por causa da memória muscular. Mas aí é outra coisa também que eu me preocupo muito, que eu tenho falado isso com os meus alunos, só para complementar o que eu tinha falado, é que nós precisamos tomar cuidado, porque eu sou de uma época que bateristas pegavam a baqueta e giravam a mão, aquele negócio que tem... Cara, muita gente rompeu muita coisa aí, tendão ou tendinite ou esses problemas por alongar. Pessoal, a gente está falando sobre aquecimento. Aquecimento não é alongamento. Aquecimento é uma coisa, alongamento é outra coisa. Tá? Isso é só um parênteses do que a gente está falando sobre metrônomo, mas o aquecimento, nenhum de nós, então, chegamos à conclusão de que nenhum de nós usa um metrônomo, porque para aquecer a gente precisa ter essa evolução gradativa para poder aquecer. Mas muito cuidado, eu preciso deixar essa observação, muito cuidado em fazer alongamento sem aquecer. Alongamento não é aquecimento, você aquece, depois alonga, que é o que eu estava falando antes. É a mesma coisa você pegar uma borracha, imagina uma borracha, você pega uma borracha fria, não, vou alongar, aí você faz isso com a borracha fria, aquela borracha que você apaga no papel mesmo, você vai quebrar ela. Agora você pega um fogo, você vai aquecer, ela vai ficar elástica. Você vai alongar ela, cara, ela não vai quebrar, porque ela está fazendo a flexibilidade toda do que é a musculatura. Então é super interessante tudo isso, mas a explicação total disso aí, de ter que aquecer mais, é também a maturidade muscular que a gente adquire com o passar dos anos, né? Isso é maravilhoso, né? Isso é bom, senão a gente ia
perder até parte da evolução por conta da falta de maturidade, inclusive muscular. Mas voltando para o tema, vamos voltar um pouquinho para o tema da questão do metrônomo. Aquela pergunta agora, manda aquela pergunta que você fez agora. É exatamente aí que eu vou falar. Eu queria que vocês deixassem uma dica, vamos começar logo com o Matheus, uma dica de como é que vocês, até interessante, porque como é uma questão bem técnica, né, individual de alguns instrumentos, porém eu acho que vai ser uma junção, né, porque quando a gente fala de métrica, de metrônomo, a gente fala um pouco de ritmo, né, a gente está falando muito de ritmo, a gente está falando de fato em questões particulares técnicas, né, às vezes pulso, enfim, vocês vão fazer cada um individual do instrumento, mas existe também uma dica que engloba todos os músicos. Exemplo, eu costumo dizer, partir, e eu já conversei isso com o Lincoln, acho que com o Matheus também, eu costumo partir de todas as subdivisões pensando na semicolcheia, porque em cada pulso eu já estou preenchido com 4 semicolcheias, geralmente eu falo tacadine, né, que eu venho tacadine, no tá vem o beat do metrônomo. Essa, para mim, é a melhor forma de conseguir fazer o aluno entender as 4 semicolcheias, na minha opinião, óbvio, de fazer ele entender um pouco de forma prática. Mas eu queria que vocês colocassem como é que, assim, uma dica rápida de como é que vocês fazem os estudos com o metrônomo, como é que utiliza o metrônomo. Que existe um mito assim, cara, beleza, eu quero estudar com metrônomo, mas o iniciante fala assim, cara, não sei nem por onde começar, e eu vou além. Existem muitos músicos profissionais que nunca estudaram com metrônomo, que não sabem nem por onde começar, né? Então, assim, queria que você desse a dica aí como guitarrista, o Lincoln como saxofonista, e eu falar um pouco de uma forma bem simples e bem rápida também, mas para que a pessoa entenda como é que... Uma dica legal, assim, para a galera estudar com o metrônomo. Sim. Inclusive, eu vou esperar a sua dica, porque bateria geralmente tem umas ideias malucas com essas coisas aí tem algumas de metrônomo, de time. Então, eu tô esperando sua dica aqui, velho. Mas vamos lá, a dica que eu tenho primeiro, começar do mais básico mesmo, né? Que é o quê? Aquela ideia do pulso. Então, tocar uma nota por pulso aqui, né? Então, a ideia mais básica de todas. Outra que você tá falando aí que é boa, dividir por colcheia, antes de semicolcheia. Então, o pulso tá aqui, vamos tocar 2 notas dentro desse pulso aqui, né? Tá, manter isso, né? Estudar assim. Outra forma é a semicolcheia, que aí, no caso, ou deixando o pulso tocando 4 notas, né? Ou então, por exemplo, uma maneira que uma vez eu peguei aula de Djalma Lima, que ele me explicou um jeito de estudar com metrônomo que eu achei muito bacana. Inclusive, eu tenho até que aperfeiçoar mais essa maneira aí. Mas, por exemplo, a gente trabalhar com as semicolcheias e deixar o metrônomo só no 1, né? Depois deixar o metrônomo no 2, o pulso, no caso, né? No 2, na segunda semicolcheia, depois na terceira, depois na 4. Isso, assim, eu na aula eu toquei um pouco, é muito difícil de cair em cima. Outra coisa que é bacana, assim, mais uma última dica minha aqui, deixar vocês passarem. Trabalhar muito lento, então talvez assim, deixar o metrônomo, sei lá, no 30 e tocar 8 notas dentro desse metrônomo no 30. Ou 6, ou 4, enfim. Porque aí é muito difícil, porque quanto mais lento o metrônomo, mais difícil da gente manter o pulso certinho, né? As notas nos devidos lugares. E é isso que vai melhorar o nosso pulso interno, né? Agora, eu tenho certeza, o Lucão vai dar umas dicas malucas de metrônomo aí. Eu tô esperando essas dicas. Vai lá, quebra tudo ele. Eu tô aqui pra exatamente passar com essas dicas. Vai lá, Lincoln. Cara, é o seguinte, eu não quero me tornar muito repetitivo, mas a minha ideia de pensamento é um pouco parecida com essa do Matheus, né? Inclusive tem até um exercício de aquecimento, né? Que já engloba essa questão de já começar aquecendo com o metrônomo que eu passo para alguns alunos, justamente começar pensando notas de 4 tempos, um estudo todo só de nota de 4 tempos, depois só de nota de 2 tempos, depois só de nota de 1 tempo,
depois só colcheias. Então, assim, eu acho que a dica principal para utilizar o metrônomo, tanto para quem já tem uma familiaridade, quanto para quem tem dificuldade com o metrônomo, é sempre você começar do básico. O básico é você começar ali com semibreve e ir cada vez mais diminuindo, né? E assim, eu acho que o pulo do gato é você começar a pensar quantas notas tem em cada tempo e não ficar tentando tocar junto. Não, você já saber previamente e depois você simplesmente, aquilo que você já sabe, você executa no instrumento. Porque eu vejo muita gente querendo, chega lá e quer fazer, mas cara, você percebe assim, mas cara, ele tá querendo executar uma coisa que não tá internalizada, uma coisa que muitas vezes ele não sabe. Então, eu gosto de pensar muito e me familiarizo muito com o que você falou, Lucas, sobre essa questão de você pensar nessas subdivisões, né? Para mim, cara, quando eu começo a ver essa questão de subdivisão, para mim, depois da colcheia ali, é o ponto que eu fico sempre pensando e faço as subdivisões partindo da colcheia, né? Então, se eu estou tocando colcheia, semicolcheia, fusa, semifusa, eu gosto sempre de pensar em todas essas subdivisões. E outra dica, para finalizar um pouco mais avançado, que eu gosto de fazer no estudo, é um pouco parecido também com o que o Matheus falou, que é justamente você cada vez mais ir tirando o tempo do metrônomo, de maneira que daqui a pouco você está tocando o exercício e só está o beat, só está ali muitas vezes no primeiro tempo ali, ou muitas vezes o beat está no segundo, e você realmente acertar isso, né? A princípio vai se tornando um pouco mais complicado, mas quanto mais, quer dizer, você faz o trabalho, você tira um, tira dois e vai observando como que você vai se sentindo com aquilo, né? Até porque, assim, muitas vezes quando a gente está tocando, dependendo do tempo que se toca no determinado exercício, você fica um pouco ansioso, né? Essa ansiedade, muitas vezes vamos dizer assim, é mostrada de uma maneira onde você corre ou você simplesmente diminui o beat. Então esse estudo serve muitas vezes para a gente ir ajustando essas coisas. Eu acho que é por aí, assim, como eu penso, assim, como de estudar de maneira rápida, né? Como você falou, Leão, de maneira rápida e direta, eu acho que eu penso assim e me dou super bem, né? Hoje em dia com metrônomo, estudar com metrônomo. Show de bola. Agora vai vir, hein? Vai vir agora vem as frases. Vai lá. Ó, cara, mas assim, primeiro eu vou falar dica para iniciante mesmo, assim, que o iniciante, acho que a grande ideia é isso, é pensar nas subdivisões, pensar nas semicolcheias e a partir das semicolcheias você vai transformar outros ritmos a partir dessas subdivisões. Mas nós precisamos entender as progressões métricas. O que seria isso, cara? Vamos pensar que nós vamos colocar semima, o beat está em semima. 1, 2, cara, começa tocando em semima, em colcheia, em semicolcheia, só que isso é o que todo mundo faz. Só que a gente esquece que dentro dessas progressões, do 2 a gente pulou pro 4. Cara, e a key alter? Cadê o estudo da key alter? Aonde é que estão as quintinas? Onde é que estão as sextinas? Então, olha só, tanto de coisa que a gente já tem que entender dentro das progressões. Isso eu tô falando, isso é um estudo iniciante, cara. Tô falando de coisa iniciante. Isso é uma coisa que eu faço com os meus alunos, que a gente precisa entender e internalizar. Isso é literalmente internalizado. Cara, eu tenho aluno, por exemplo, que quer chegar lá e falar assim, cara, eu queria entender a polirritmia 5 contra 7. Eu falo, faz uma quintina. O cara não, eu ligo o metrônomo, o cara não consegue fazer uma quintina. Como é que você quer entender uma progressão de 6 contra 5 sem saber fazer uma progressão, uma sextina? O cara não sabe fazer uma sextina. Sabe, outro dia eu tava trocando uma ideia, não vou nem falar o nome, mas com um músico profissional, e o cara falou, cara, eu tô tentando desenvolver um negócio aqui, e era legal pra caramba o negócio, ele não conseguiu se encontrar ali, mas eu consegui mostrar pro cara, o que você precisa estudar é com o metrônomo. O que tá faltando é o estudo das progressões de metrônomo. Então, é o estudo, o estudo inicial. Vamos estudar todas as progressões com metrônomo. A ideia é você pegar sempre em semima primeiro, depois você pode colocar o metrônomo em colcheia, porque aí você já começa, inclusive, e aí já é um intermediário, com o metrônomo em colcheia, quando você estuda as key alters, você já está fazendo as polirritmias. Olha que maluquice.
Você botou aqui, o metrônomo está em colcheia. Você faz um 3, o metrônomo está fazendo 2. Já é uma polirritmia 3 contra 2. Você já consegue internalizar o som de uma polirritmia, estudando isso. Então é uma forma ou outra maneira técnica de estudar também com o metrônomo. Agora, um estudo avançado que eu faço esse tipo de estudo que o Matheus estava falando também, que ele pegou com um cara aí, com um guitarrista, que é, cara, você faz o deslocamento do assento dentro do metrônomo. Então, assim, não é exatamente a forma que você falou, Linton, que você faz, né? Porque você faz no 1, no tempo 2, que são os tempos fortes, é isso? Seria isso, né? Então, o que eu falei é que vai tirando eles, né? Vai tirando, E como é que é, cara? É até uma dica já que eu falo para vocês. Baixem, eu vou falar um programa, não ganho nada com esse programa, mas o Link até me mandou, eu tô com um computador novo aqui, o Link até me mandou um link aqui para baixar, que é o Reaper. Você baixa isso aí, cara, e você monta o seu metrônomo. Então tem as 400 colcheias. Tacadimi, tacadimi, tacadimi. Aí eu desloco o acento. Eu venho tacadimi. Então eu começo mi, tacadimi, tacadimi. Vim pro segundo. Aí eu venho tacadimi. Então eu começo dimi, tacadimi, tá. Vem pro terceiro. Vem pro quarto depois. Então vem tacadimi, cadimi, tacadimi, tá. Eu vim pro quarto. Né? Então você está deslocando o acento do metrônomo e você pode manter o seu interno no 1 e deslocando o acento e depois inverter, manter o metrônomo no 1 e vem deslocando o acento. Isso é uma coisa já avançada. E para concluir bem rapidinho, que são as outras duas últimas formas de estudar com o metrônomo, que eu acho que é maravilhoso para todos os músicos. Você coloca dentro do Reaper lá 4 compassos com o metrônomo ligado e 4 compassos com o metrônomo desligado e vem tocar. Cara, você vai chegar nesse outro aqui tá desligado, aqui tá off. Você vem pá, 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 pá. Então, cadê? Se você vem tocando, tô num groove lá, tocando um samba, 2x4, hein, gente? Não é 4x4, pelo amor de Deus. Com o metrônomo. O metrônomo tá desligado, você tem que vir tocando. E o play tem que estar lá em cima. Então, assim, você começa a desvencilhar, porque o metrônomo muitas vezes nos torna a nossa bengala. Nós estamos saindo fora, mas a gente escuta a volta. Sabe aquela coisa assim? Então a gente tem, pra realmente ficar internalizado, toquei, sumiu, cadê o metrônomo? Cara, tá na sua cabeça, tá lá, pá, 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 na sua cabeça vem, né? E a outra forma, que é o que a gente veio falando, que até isso eu tenho que falar, eu aprendi com um brother nosso, que é como estudar o jazz, que é o Early. O Early deu essa dica de como botar o metrônomo, porque eu sempre colocava o metrônomo em 4 para estudar o jazz, mas tem um negócio chamado backbeat, né, que é a marcação do pulso 2 e 4, né, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, que é onde vai dar o swing do jazz. Então, assim, você vai estudar jazz, cara, claro que tem milhares de formas de estudar, mas é uma coisa que eu tô gostando de fazer. E botar o metrônomo no 2 e no 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Você já está internalizado que aqui é o 2 e o 4. Por quê? Porque já swinga no 2 e no 4, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sacou? Então vem muito junto com isso. Então essas são as formas que eu acredito que é extraordinário de estudar. E pra gente concluir também isso aí, falando. Só acrescentando um aqui também, que eu lembrei aqui. Show. Interessante também a gente, às vezes, colocar o metrônomo e tentar tocar um pouquinho na frente, um pouquinho pra trás. Ah, legal demais, cara. É o que eu tava falando. Tem um baterista chamado Danny Chamber, que ele fala sobre o power beat e o low beat, que você tá no power beat, você vem tocando, né? Pá, pum, pá, 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 pá,
Parece que o metrônomo tá querendo encaixar, mas isso é para você dar mais energia na música, né? E isso tem que ser combinado com a banda, porque senão fica parecendo que você tá saindo, né? Mas só um cabelinho pra frente também é legal. Assim, né? É milimétrico. E pra trás também, principalmente no jazz. O jazz pra trás, quando a gente toca pra trás, é o que vem o swing, né? Low beat, é isso. No jazz isso aí é sinistro, assim. Quando a gente toca um pouquinho, você, por exemplo, vai ver o Brad Mehldau tocando, esses caras, né? Principalmente o Brad Mehldau faz muito isso, assim. Ele tá tocando, tá aqui, né? Ele tá pra trás um pouquinho aqui. Meio que puxando pra trás, né? Nossa, caindo assim. Mas é isso que dá, que eu sinto que vem o swing, né? Esse que dá o swing do jazz, né? Principalmente. Muita gente não fala disso, é interessante, ó. Total, demais. Coisa de tocar pra trás, não é nem o tá, né? Aquela coisa do... Muita gente acha que o swing do jazz vem daí, né? Dessa ideia de colchinas com som de tercinas, né? De cocheiras. Mas é desse low beat, dessa parada de tocar um pouco pra trás que vem. Não tá, essa coisa assim meio marretão, né? Tá. Isso, e o backbeat é que vai marcar essa onda do swing, né? Porque tá todo mundo esperando pá, aí vem pá. Sacou, velho? E é isso. Sim, né? É isso aí. É isso que vem as coisas, é isso mesmo. E assim, pra gente encerrar então essa ideia do metrônomo, o Lincoln começa aí, como é que o metrônomo que você usa? Vamos dar dicas de metrônomo. Qual que é o metrônomo que você usa, Lincoln? Como é que é isso aí? Pode falar a marca, viu? Pode falar o que você quiser aí, não tem problema não. Mesmo sendo patrocinado, pode falar, marca, não tem problema não, né? Vamos inclusive chamar, alguma empresa aí de metrônomo, pode patrocinar a gente, por que não? Patrocina o cara. Vamos nessa. Mas, cara, é o seguinte, só pra falar um pouco assim relacionado ao metrônomo, hoje em dia a gente tá na era da tecnologia, né? Eu já usei bastante o metrônomo físico mesmo, que a gente compra na loja de música, né? Mas hoje em dia eu utilizo basicamente todos os meus programas são aplicativos, seja para celular, seja para laptop. Então, assim, eu gosto muito de utilizar aplicativos. E um metrônomo que eu gosto pra caramba, né? Na verdade, aqui no meu celular tem os dois, né? Vou deixar aqui, acho que tá dando pra... né? Tô abrindo o bloco de nota aqui, hein, galera? Manda ver aí. E tem esse metrônomo aqui. E tem esse aqui. Eu gosto desse aqui, ó. Esse aqui, que é aqui de cima, que é o que eu uso. Que é justamente esse aqui. Esse é o metrônomo que eu mais utilizo. Eu gosto muito dele, porque é uma interface mais simples. Qual que é o nome desse aí? Eu vou direto ao ponto. Esse aqui se chama Metrônomo Tempo Lite. Lite. Cara, ele tem para iOS, tem para Android e é o metrônomo que eu utilizo. E igual eu falei, eu gosto um pouco dessa interface simples dele, de chegar e já ir bem direto ao ponto mesmo, né? E o outro aqui que eu utilizo aqui, aquele Pro Metrônomo aqui. Eu ia falar desse aí. Acho que esse é o mais variados, né? Esse é o melhor mesmo. Esse Pro Metrônomo que eu utilizo, ele gosto muito dele, acho bastante interessante, principalmente essas subdivisões aqui em cima. Você tem uma possibilidade de mexer aqui em cima, aqui, né? Mudar o timbre, ou até tirar aqui também. E isso é legal, né? Sem contar que ele, quando você pega, ó. Sem contar que ele, quando você pega a versão, né, full, né? A versão paga. Né, que você pega a versão paga dele, você consegue também ter algumas polirritmias dele. Inclusive, ele tem até alguns exemplos de polirritmia que já pode, também relacionado para quem estuda isso, para quem já vai partir para um estudo um pouco mais avançado. Então, assim, eu gosto de utilizar esses dois metrônomos. Quando eu não estou usando um, não estou usando o outro. Eu sou bastante adepto dessa questão da tecnologia, só que assim, eu já gosto de falar essa questão, que eu sou adepto da questão da tecnologia, mas eu já gosto de deixar uma dica para você que está aí ouvindo aí, que é o seguinte: seja adepto à tecnologia, se você gosta, se você curte, se você tem facilidade. Porém, parta para uma coisa, para o uso inteligente, né? Porque senão daqui a pouco você está utilizando tecnologia demais e daqui a pouco você não está estudando de menos, né? Muita tecnologia muitas vezes está relacionada a essa questão de
chamar atenção a alguma coisa, uma mensagem do celular, uma mensagem do WhatsApp, alguém te liga, alguma coisa assim, e às vezes você está no metade do seu estudo ali, e aí, às vezes você para do seu estudo para fazer qualquer coisa. Então, assim, a tecnologia ela tem muitos benefícios, mas a gente tem que saber utilizar também. Então, assim, ao longo do tempo, eu confesso que eu fui moldando um pouco essa questão do meu uso, né, da tecnologia, dos aplicativos que eu uso, seja do celular, seja do computador, mas sempre pensando nessa questão de como ser produtivo, de eu utilizar a tecnologia e não ser utilizado pela tecnologia. Então, acho que é isso o ponto, os dois metrônomos que eu utilizo são esses, né, e é isso. Manda lá, Matheus. Não, eu vou só falar de mais um aqui, eu não vou falar de aplicativo não, porque aplicativo que eu uso é exatamente esse Prometrônomo aí também. E é o único que tem no celular. Tem um outro mais simples aqui, mas esse Prometrônomo é melhor que ele, então eu prefiro usar desse aí. Às vezes, quando eu tô aqui no estúdio aqui, eu uso mais no computador. Aí no computador tem um muito simplesinho, é bem simplesinho, mas pra mim resolve, que é o do Google mesmo, você coloca Metrônomo Online. E aí dá enter e tal, na pesquisa do Google, e aí já vai vir tipo uma barrinha assim de metrônomo. Mas lá ele vai até 240, se não me engano, e diminui. Então, assim, ele é muito prático, assim. Não tem nada, não tem, por exemplo, essas questões do Prometrônomo, não. Mas ele é bem prático. Então, quando eu tô aqui no estúdio estudando, geralmente eu uso ele mesmo e resolve o meu problema aqui. Inclusive essa dica, cara, fantástica essa aí, Matheus, do site aí, porque eu mesmo já tive vários alunos que não tinham metrônomo, muitas vezes o celular não funcionava os aplicativos, né, e utilizava justamente esse metrônomo que você tá falando. Eu acho que fantástico isso aí. Já resolve o problema, ele é bem prático, ele não tem nenhuma função, na verdade não chega nem a ser um aplicativo, é como se fosse algo, sabe, eu esqueci, um hotlink do Google mesmo, assim, aí você coloca lá e clica. E não precisa nem sair da pesquisa, não. Você dá enter, aparece a barrinha lá do metrô. Se você dá o play, falou. Show de bola. Vou falar dos meus, então, como é que eu estudo. Eu gosto da coisa de ter o metrônomo mesmo, né? Eu tenho 2 metrônomos físicos que... Inclusive, diga-se de passagem, o Lucas é um dos poucos caras que eu conheço que realmente tem um metrônomo físico, cara. Eu acho isso muito legal. Eu gosto, né? Eu gosto de ter isso, até porque às vezes eu até estudo com o celular, mas eu estou evitando quase que 99,99% das vezes de ter o estudo com o celular, até porque às vezes eu tô com o celular e tem aquela coisa de, às vezes, cair um pouco na tentação de olhar o WhatsApp, de olhar o Instagram, às vezes chega uma mensagem, às vezes chega uma ligação. Então eu evito de usar, eu tenho, mas evito muito. Mas eu tenho porque às vezes eu esqueço o metrônomo em algum lugar, às vezes eu esqueço no meu estudo, minha sala, e aí eu tenho o celular para salvar. Mas eu uso o da Boss, que é um DB90, que acho que é um dos melhores, e eu tenho um da Korg também, que esse é top para batera mesmo, que tem uma parte de praticar, tem toda a lista de rudimento, né, da tabela de rudimento lá, que é show de bola também, que esse foi um dos primeiros mais tops que eu comprei. E eu estudo também com o metrônomo do Reaper, né, que eu programo o metrônomo, às vezes para tocar 4 compassos, às vezes 2, depende ali do que eu vou fazer. E às vezes para deslocar também o assento, eu também faço o deslocamento de assento no Reaper, né, na segunda semicolcheia, terceira e quarta semicolcheia. E já no legal da Boss, do DB90, porque ele faz já o backbeat, então eu posso desligar a semina e deixar na colcheia, então já é legal, sabe, já dá para eu fazer isso. Então é isso. Pra gente terminar, então, quero mandar um abraço aí para todo mundo que está assistindo e acompanhando os nossos vídeos, o nosso projeto, dizer que às terças-feiras a gente vai sempre tentar manter essa frequência de mandar aí o vídeo para vocês. E a gente vai ficando por aqui. Esse é o Projeto Triunvirato. Eu sou o Lucas Ramos, baterista. Um grande abraço e fica com Deus aí. Até a próxima. Fala aí, Lincoln. Eu sou o Marcos Lincoln, saxofonista. Um grande abraço a todo mundo aí que está assistindo, que está apoiando o projeto, que está gostando aí, que manda mensagem pra gente aí, elogiando, que a gente não pode parar. Inclusive até os que avisaram, mandando mensagem: tô querendo o vídeo lá, cadê o vídeo de vocês?
Grande abraço para todo mundo aí, galera. Valeu. Vamos aí, Até mais. É isso aí. Eu vou colocar aqui também, vamos Valeu. encerrar. Fechar o ciclo, né? Vamos fechar o ciclo. É isso. Pronto, encerramos o ciclo. Galera, é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo aí o canal de cada um aqui, fortalecendo aí nas redes sociais, mandando mensagem, enfim, batendo pra caramba. Lembrando, paletas à venda, disco à venda, e é o seguinte, quem deixar lá no meu Instagram ou no canal no YouTube, meu canal do YouTube, a mensagem sobre conteúdo, né, os próximos conteúdos, vai ganhar uma dessa aqui. Só buscar comigo, demorou? Show de Então bola. é isso. É isso, galera. É isso. Foi. Um abraço. Um abraço, valeu! Até mais.